Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre este canal aqui, ó. Vocês podem ver aí, como vocês podem ver aí, esse canal se chama Além da Fé. Então, só por esta palavra, Além da Fé, você e eu podemos viver além da fé? Ou melhor, qual a pessoa que está viva hoje no século XXI pode viver além da fé? Existe alguém que é capaz de fazer isso? Não. Por quê? O que existe além da fé? Para você e para mim. Existe algo superior à fé pela qual possamos viver? Não, não existe. Então, viver além da fé significa apostasia. E esse é o grande erro. E esse erro nós não podemos cometer em tempo algum. Esse canal é de Jason Ferrer. Ele era um pastor que saiu do sistema religioso de denominações, assim como eu também saí. Mas o meu objetivo não é viver além da fé. Pelo contrário, é me firmar na fé, é confirmar essa fé em mim. Porque eu saí das denominações por causa dos erros que eu vi lá. Aliás, dos erros que o próprio Senhor Jesus me fez enxergar que existiam lá. E eu não posso compactuar com esses erros em tempo algum. Ninguém pode. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, a melhor coisa a ser feita é sair mesmo dessas denominações, onde tudo está errado. E para não sermos cúmplices desse erro, para preservarmos a nossa fé em nossas vidas, devemos sair fora disso sim. Mas não é sair fora para viver além da fé, como este canal sugere com essa palavra aqui. Além da fé. O nome do canal é Além da Fé, com Jason Ferrer. Então, o que nós devemos entender é que a fé é indispensável. A fé tem que continuar. A fé é aquilo pelo qual nós devemos viver. Sem dúvida alguma. Está escrito isso. Então, ninguém pode viver além da fé. Não existe nada além da fé pela qual possamos viver. E isso está bem claro nas Escrituras. Então, apesar desse canal aqui ter vários vídeos, como vocês podem ver aí, já escrito aqui, ó, vídeos toda semana. Além da Fé, já escrito ali, ó, Além da Fé com Jason Ferrer, seu canal de opinião e crítica. Aí tem uma frase ali, ó, no canto aqui, não sei se dá pra ver aí, mas é uma frase interessante, eu vou tentar ler aqui, ó. Está escrito assim, ó, não sou um descrente total. Todos os dias tento encontrar um sinal de Deus, mas infelizmente não encontro. Essa frase é de José Saramago. Então, se basear nessa frase para construir um canal é errado. Porque sugerir a alguém a viver além da fé é errado. Com certeza, não há dúvida disso. Então, essas questões devem ser combatidas. Apesar dele tentar, desse Jason Ferrer tentar, digamos assim, tentar
mostrar os erros que existem dentro dessas denominações por parte de pastores, bispos e apóstolos, e até mesmo dos próprios membros dessas denominações, que são massa de manobra na mão desses pastores, bispos e apóstolos, apesar de tentar mostrar isso, tentar combater esse tipo de coisa, mas ele está fazendo de uma forma errada. É aí que está a questão. Porque ele ele quer viver além da fé. É possível isso? Não, não é possível. Não é possível em tempo algum. Não adianta tentar, que você não vai conseguir. Você vai fracassar. Você vai naufragar na fé. Você vai ter a apostasia da fé, como está escrito não sei se na primeira ou na segunda epístola de Paulo a Timóteo, quando fala da apostasia da fé. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque para viver em Deus e em Cristo Jesus, é preciso ter fé. Isso é verdade. Então, ninguém pode viver além da fé em tempo algum. E eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras para provar isso claramente. Então, o primeiro texto que eu vou ler está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Onde está escrito assim, ó: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, aqui está o estímulo pelo qual nós temos que permanecer firmes na fé, inabaláveis na fé. E não podemos viver além da fé em tempo algum. Viver além da fé é errado. Viver além da fé é sair da fé. É encontrar um outro modo de viver a não ser fé. Então, quando está escrito aqui, ó, permanecer firmes na fé, esse é o estímulo, o encorajamento, o incentivo para que possamos permanecer na fé. Porque a fé é indispensável, é essencial para a vida de todo aquele que está em Cristo. Então, não podemos viver além da fé em tempo algum. É errado fazer isso. E eu espero que esse homem abra os olhos para essa questão. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim, ó: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus não pode andar pelo que vê, mas sim tem que andar pela fé, porque está escrito: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, devemos andar pela fé. Não devemos andar além da fé. Andar além da fé é andar sem sentido, sem rumo fixo, sem um caminho, sem uma verdade. Então, andar além da fé é algo inconveniente. Então, nós devemos andar pela fé todos os dias de nossa vida, confirmando essa fé em nossas vidas. A fé pela qual andamos tem que ser operante, tem que ser viva, tem que ser demonstrada todos os dias. Esse tem que ser o seu objetivo e o meu. Enquanto vivemos neste mundo, temos que andar pela fé, sim. Então, não dê lugar a alguém que queira insinuar que você deva viver além da fé. Viver além da fé é apostasia, com certeza.
Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Está escrito assim, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, foi apenas pela fé que conseguimos receber o Espírito prometido, o Espírito Santo. Somente pela fé. Então, não podemos viver além da fé. Quem quiser viver além da fé, ele vai perder o Espírito Santo. É assim que acontece, sem dúvida alguma. Então, nós devemos viver pela fé, porque pela fé nós recebemos o Espírito prometido, que está em sua vida e em minha vida. Tem que estar em sua vida e em minha vida. O Espírito da verdade, aquele que vai nos conduzir a toda a verdade, vai nos guiar a toda a verdade. Então, quando o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, é algo que revela a fé. Uma das coisas que o Espírito Santo nos revela é que devemos viver pela fé e não além da fé, como este canal sugere aqui. Essa sugestão, essa persuasão é errada. Tem o objetivo de desviar as pessoas da fé. Mas os textos das Escrituras, elas nos como é que posso dizer? Elas nos mostram claramente que devemos permanecer na fé e não se afastar dela. A apostasia é errado. Permanecer na fé é certo. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16. Está escrito assim, ó. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé é o nosso escudo. Pela fé, nós iremos conseguir apagar todos os dardos inflamados do maligno que ele lança contra nós diariamente nessa batalha espiritual. Então, quem vive além da fé não está usando o escudo da fé, porque se afastou da fé. Aí está vulnerável aos ataques dos dardos inflamados do maligno. O atingem todos os dias. É aí que está o grande perigo ser acertado por esses dardos inflamados, que vão queimar a sua vida. Os dardos inflamados são dardos que estão com fogo para consumir aquele que não usa o escudo da fé. E aquele que vive além da fé não tem esse escudo para se proteger. Não tem essa arma de defesa contra os dardos inflamados do maligno. Assim, é um alvo fácil, alvo vulnerável, alvo que pode ser atingido todos os dias. Essa é a questão. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Está escrito assim, ó. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, é preciso manter fé e boa consciência. Porque
porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Naufragar na fé é morte espiritual. Então, é preciso manter a fé, pessoal. Ninguém pode viver além da fé. Se alguém quiser viver além da fé, não vai conseguir manter a fé em si. Vai naufragar na fé. Então, não se engane com esse tipo de coisa. Não se engane mesmo. Esse Jason Ferrer, infelizmente, ele caiu nisso aí. Ele quer, se você ver os vídeos aí, você vai ver que ele questiona as denominações e algumas práticas que às vezes cegamente as pessoas seguem. Mas o intuito dele é desviar as pessoas da fé. E isso é errado. Não pode ser aceito nem por você nem por mim em tempo algum. Porque está escrito aqui, ó. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Naufragar na fé é o mesmo que apostasia. Com certeza. Isso é algo muito errado que nem você e nem eu podemos aceitar em tempo algum. Então, é necessário manter a fé sim. Tanto na sua vida como na minha, durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação tem que ser assim. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39. Está escrito assim, ó. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o justo viverá pela fé. O justo não pode viver além da fé. Para o justo viver além da fé é errado. Você tem que viver pela fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, a pessoa que vive além da fé, ela retrocede. E quem retrocede dessa forma, a alma de Deus não se compraz com essa pessoa. Em tempo algum. Aí ele fala aqui, ó. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Ou seja, nós não somos daqueles que vivem além da fé. Ou daqueles que apostataram da fé. Daqueles que naufragaram na fé. Não. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Se você quiser conservar a sua alma, assim como eu também tenho que conservar a minha alma, é por meio da fé, é vivendo pela fé, e não além da fé. Quem viver além da fé não vai conseguir conservar a sua alma em tempo algum. Então, viver além da fé é um perigo gravíssimo que as pessoas têm que acordar. E esse texto que eu li aqui na Epístola aos Hebreus é bem claro a respeito disso e não deixa dúvida em ninguém. Pelo contrário, só leva a pessoa a se firmar na fé mais ainda. Isso sim é importante, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é esse texto que nós vamos ler agora, também aqui na Epístola aos Hebreus, agora capítulo 11, versículo 6. Está escrito assim, ó. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, devemos ter fé para podermos agradar a Deus. Como iremos ter fé se vivemos além da fé? Além da fé não existe mais fé, não, pessoal. Além da fé existe a apostasia da fé. Esse é o grande erro que muitas pessoas hoje estão cometendo. Eu saí do sistema religioso de denominações, mas permaneci na fé, crendo e vivo pela fé no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus, a quem eu me converti. Ele é o pastor e bispo de minha alma. Os meus olhos estão fixos nele. Ele é o autor e consumador da minha fé, que vai permanecer. Eu vou me manter na fé, dia após dia. Não quero saber de viver além da fé em tempo algum. Então, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, devemos entender isso, que só pela fé iremos conseguir agradar a Deus. Esse tem que ser o seu objetivo e o meu. E eu espero que o Jason Ferrer entenda isso também. E mude esse seu conceito errado, deturpado. Ele mesmo caiu nesse erro, nesse engano. Mas ele pode sair dele ainda. Eu espero, em nome do Senhor Jesus, que isso aconteça enquanto ele ainda tem tempo. Então vamos continuar aqui. Agora o próximo texto que eu vou ler está na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 3. Está escrito assim, ó. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, se você viver além da fé, que perseverança irá ser produzida em você se você viver além da fé? Se você viver fora da fé, longe da fé, não vai produzir perseverança em tempo algum. E sem essa perseverança, você cai, você desiste, você fracassa, você perde tudo. Então, é bem claro aqui, ó. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A nossa fé é provada todos os dias, pessoal. Agora, se vivemos além da fé, quando essa aprovação acontecer, sem fé, vamos fracassar, não vamos conseguir perseverar até o fim. É aí que está o grande erro. Então, dá para se ver que viver além da fé é errado. Então nós devemos viver pela fé, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, a aprovação da nossa fé tem que ser confirmada dia após dia, com persistência, com perseverança. Temos que fazer essa fé crescer em nós sobremaneira, cada vez mais. Porque só dessa forma iremos conseguir chegar no final aprovados pela aprovação da nossa própria fé dia após dia. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Está escrito assim, ó. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, como alguém vai obter a salvação da sua alma se viver além da fé? Qual a resposta você dá para essa questão? Como alguém vai viver
como alguém vai obter a salvação da sua alma se viver além da fé? Não vai conseguir. Por isso, é preciso viver pela fé, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, se você quer que a sua alma seja salva, é por meio da fé, é vivendo pela fé. Essa fé tem que ser constante, tem que ser viva, tem que ser operante em sua vida. Tem que ser demonstrada por obras. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, sem fé, a pessoa também é morta. Então, a fé é que mantém a pessoa viva. Aí está escrito aqui, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, isso é importante. E Pedro está esclarecendo isso através dessa sua epístola aqui. Tanto para você como para mim hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Está escrito assim, Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Está escrito assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a vitória que vence o mundo não é viver além da fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, nós devemos viver por fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé comum vence o mundo. A nossa fé é aquilo que vai nos fazer vencer o mundo. Com certeza. Agora, viver além da fé, quando alguém quiser viver além da fé, não vai conseguir vencer o mundo em tempo algum. Então, isso é algo que nós devemos entender hoje. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a nossa fé é importantíssima, é decisiva para que possamos vencer o mundo. Então, não há espaço na sua vida nem na minha vida para a apostasia da fé. Pelo contrário, nós devemos confirmar essa fé, dia após dia, vivendo pela fé no Filho de Deus, que é Cristo Jesus, o pastor e bispo de nossas almas, a quem nos convertemos por meio da fé. Então, isso é muito sério, pessoal. E não devemos brincar com esse tipo de coisa. Não devemos brincar em querermos viver além da fé. Essa brincadeira é mortal, é errada, é perversa. Então, devemos nos afastar desse tipo de coisa, para que assim possamos voltar a viver pela fé, para que assim possamos conseguir vencer o mundo. Então agora eu vou ler aqui o último texto, que está na Epístola de Judas. Epístola de Judas, capítulo 20, Epístola de Judas, versículo 20 e 21. Está escrito assim, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, é muito bem claro, nós devemos nos edificar na nossa fé santíssima. Temos que estar edificados, firmes, inabaláveis na nossa fé santíssima, nessa confiança absoluta, nessa certeza, nessa convicção
que é a fé. Então, está escrito aqui, ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, essa é a palavra eficaz, pessoal, para fechar esse assunto, de forma definitiva. Não devemos nos edificar em viver além da fé. Quem se edifica em viver além da fé está longe, afastado da fé. A apostasia tomou conta dessa pessoa e ela nem percebeu, nem se deu conta disso, porque o entendimento dela foi cegado. E essa cegueira de entendimento é algo errado, que afasta as pessoas da fé. Então, o texto aqui é bem claro. Ó. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. É preciso que cada um de nós possamos nos edificar na nossa fé santíssima, para que possamos permanecer até o fim. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Essa é a palavra pela qual nós devemos viver, aplicar em nossas vidas. Isso é importante demais, é sério. Tem que haver seriedade da parte de quem ouve essa palavra para aplicá-la em sua vida. Isso mostra a maturidade de quem entende o que está escrito. Então, não posso me basear em viver além da fé. Pelo contrário, tenho que permanecer na fé e me edificar na fé santíssima, para que, por meio disso, eu possa aguardar a vinda do Senhor Jesus. Só espera a vinda do Senhor Jesus, só consegue esperar a vinda do Senhor Jesus quem tem fé, quem tem essa convicção, essa certeza da concretização da promessa. Agora, quem viver além da fé vai perder essa esperança. Então, nós devemos nos manter edificados em nossa fé santíssima. Isso é importante. Então, é isso que eu queria falar a respeito disso. E se você quiser ver o conteúdo desse canal aqui, você pode ver aí no YouTube, pode se inscrever,